Sou um bocadinho dispersa, vocês depois ajudem-me se eu começar a desencaminhar muito a coisa, Está tá bem? bem. Queres um sinal, um código tipo Tipo, Cerelac? não! Eu digo Cerelac e tu. Ou então, pronto, também posso ter uma Mas coisa tens que qualquer. integrar Cerelac num discurso corrido, tipo, Ok. Estive no Jumbo há pouco tempo e. I don't mind being lonely when my heart tells me you are lonely too. I walk alone. Olá, obrigado por teres aceito este convite. Nós costumamos perguntar, pedir aos nossos convidados para se apresentarem, para falarem um pouco sobre eles. Eu sei que é uma coisa assim um bocadinho difícil e se calhar pouco justa de lhes fazer, mas farei o mesmo contigo. antes de mais, queria começar por vos agradecer pelo vosso convite para estar aqui na Gruta convosco. O meu nome é Maria, tenho 31 anos, vivo no Porto e sou atriz, intérprete. Sou intérprete, sou atriz. Eu ando aqui a jogar estas duas palavras nestes últimos dias numa conversa sobre a nomenclatura, até por causa destas últimas coisas todas estão agora a acontecer. Eventualmente começarmos a debater o Estatuto de Intermitência e o nome da nossa profissão é uma coisa que neste momento me faz às vezes confusão. Sou atriz, pronto, e vivo no Porto. E é um prazer estar E, aqui convosco. há aqui, um pormenor sobre ti que se calhar é uma coisa que só acontece comigo, mas eu já conheço o teu trabalho há alguns anos, de atriz ou de intérprete, mas houve de facto uma altura, talvez, não sei, há 3, 4 anos, em que de repente, e atenção que isto é um benefício para mim, em que de repente acho que te encontrava em espetáculos pelo menos de 3 em 3 meses e de repente começaste a aparecer com muito mais regularidade em todos os palcos, vá, todos, salvo seja. Hum, Como é que isso, tu sentes também que isso aconteceu mais ou menos na tua vida, na tua carreira, ou foi, ou não sentes muito bem isso e achas que se calhar é a minha percepção que está. Agora que falas nisso, sim, é possível que seja mais ou menos dentro dessa ordem, desse tempo, dentro dessa ordem cronológica que comecei a fazer teatro com mais regularidade e quer dizer, talvez um bocadinho antes, que trabalhei com o Teatro da Garagem durante 2 anos e nós digredíamos, mas acho que não passámos muito nem por Aveiro nem pelo Porto, íamos mais a Bragança e a Coimbra, mas sim, deve ter coincidido mais ou menos com a altura em que comecei a trabalhar mais com o Coletivo 84 e depois também com o Luís Araújo, com quem sei que também, e já agora parabéns pelo Takeaway, foi assim um mini, Obrigado. pá, incrível, vocês fizeram um trabalho espetacular e espero que façam muitos mais, por favor. Eh, a dificuldade neste momento é como não fazer um muito igual, sabes? Porque agora estou aqui a monopolizar um bocadinho a conversa contigo, mas o 23 Milhas convidou-me para escrever mais para aquela rubrica deles e evidentemente eu interessa muito o Luís porque neste regime de distância o ensaio é impossível. E então, quanto mais semelhante for até a pessoa que está, sei lá, quanto mais universo partilharmos, quanto mais fácil for para ele ler às vezes, se calhar, aquilo que eu quero dizer, muito melhor é para tudo. Não só porque encontra Sim, soluções que me vão agradar imenso, ele como apropriou-se do porque texto como se fosse ele a dizê-lo, era incrível, parecia assim, nem grandes sequer, nem sequer pensamentos. eu estava com um bocadinho de medo porque entregaram um texto e ainda para mais aquilo é partido e quebrado, o formato do verso é um bocadinho dúbio às vezes do significado sei lá, do conteúdo que lá está e ele tomou sempre opções muito fiéis àquilo que eu tinha imaginado e aquelas que não eram fiéis acabaram por se tornar melhor do que aquilo do que a forma para a qual eu as tinha escrito, vá.
E, portanto, trabalhar com ele foi muito recompensador nesse sentido, porque não precisámos de trabalhar em nada juntos, quer dizer, hum, não precisámos de, eu não precisei de lhe dizer, olha, aqui se calhar isto está a fugir um bocadinho, aqui isto se calhar necessita. Foram tudo soluções que ele foi encontrando e que eram imediatamente muito legítimas ou muito boas. Portanto, foi muito fixe. Vamos ver agora. Não sei muito bem agora o que é que vai acontecer, porque eu tenho muitas coisas na gaveta, só que são todas num formato e num regime, se calhar, não muito apropriado para a rádio. Portanto, nós vamos ver o que é que acontece agora. Mas, voltando ao importante aqui, ehm, tu há Estava a 3 dizer, anos pronto. que me das... Depois Sim, cruzei-me com o Luís, vim cá ao Porto, fazer o Pulmões, que depois também fizemos aí em Aveiro, no aniversário do Gretua. Foi certo. também super fixe de fazer aí, foi o último Pulmões, foi aí que fizemos e foi bom despedir aí do espetáculo. E depois, entretanto, conheci o Nuno Cardoso e fiz o Bela Figura. Depois continuei na altura já tinha vontade de sair de Lisboa. Já há algum tempo queria sair de Lisboa, porque o custo de vida era completamente incomportável, as rendas dispararam para preços completamente impossíveis de manter e muito menos como estava a trabalhar principalmente como atriz e tinha passado por 2 anos de telenovela antes, experiência essa que não queria repetir, e sabia que para conseguir continuar a pagar uma renda em Lisboa numa casa alugada, das duas uma, ou continuava a ter 3 empregos e estava cansada, pronto, fiz isso durante muitos anos. Eu depois já volto atrás, vou fazer assim uma coisa não cronológica sobre porque que se calhar começaste a ver mais vezes em palcos a partir dessa altura. Mas então decidimos, eu e o Micael, o meu companheiro, decidimos que era a altura de deixar Lisboa e viemos viver para o Porto, porque também temos cá muitos amigos, mesmo em termos de trabalho de criação, há várias pessoas cujos trabalhos eu gosto muito e aprecio muito, portanto sinto mesmo em termos de oferta cultural não íamos todo de um sítio em que tudo acontece para um sítio onde menos acontece. De todo, bem pelo contrário, quer dizer, e o Porto está super bem rodeado, não é só o Porto, temos Aveiro, temos Guimarães, há montes de cidades, Viseu, há montes de cidades periféricas, a 1 hora e pouco, a que nós podemos chegar e ter uma boa oferta cultural, portanto não é preciso estar em Lisboa neste momento para estar no centro das coisas, e mesmo em termos de trabalho, para mim, de repente aqui encontrei até mais gente, estranhamente, não é? Porque a lógica inversa, aquilo que te dizem supostamente é que é em Lisboa que há mais trabalho, que há mais oportunidades, e se calhar em termos estatísticos pode ser verdade, mas no meu caso não era, porque eu encontrei aqui pessoas com quem me entendo muito bem e com quem quero continuar a trabalhar. E pronto, e agora vivemos aqui no Porto e trabalho aqui. Neste momento trabalho no elenco quase residente, no elenco residente do Teatro Nacional São João. Continuamos com a atividade durante o período de quarentena, interrompemos, tínhamos acabado de estrear a Castro aí em Aveiro, fizemos aí 3 espetáculos e estávamos em Bragança quando foi declarado o estado de emergência e pronto, e fomos para casa aguardar e saber como é que seriam os próximos tempos e pronto, e agora vamos retomar gradualmente a atividade, vamos ao Festival de Almada fazer a Castro, acho que é dia 8, 9 e 10 de julho, mas eu sou péssima a fazer comunicação institucional, sou mesmo uma nova, portanto, eu às vezes, quando vou dizer, vou fazer este espetáculo no dia tal, tal e tal, já tenho assim uma voz na minha cabeça que me está a dizer, cuidado, vais dizer asneira, depois as coisas ficam todas baralhadas. Mas pronto. E agora, indo um bocadinho, façam vocês perguntas ou posso ir atrás? Não, há aqui, se calhar já vamos um bocadinho mais atrás, até do que isso, porque também é uma coisa que não me interessa particularmente, não me interessa só particularmente a mim, mas interessará também a muito do nosso público, que é público muito jovem e que está agora de uma forma ou de outra a começar a relacionar ou a envolver com o teatro.
pegaste só aqui numa questão que é uma questão que me interessa muitíssimo e que a mim sempre me atormentou particularmente, que é, dizes que no Porto tens encontrado, ou pelo menos Algumas no Norte, vá, afinidades. muita gente com que te consegues identificar, cujo trabalho te consegue tocar de uma forma particular, pelo menos para te envolveres com eles. Um, e evidentemente que o início dessas ligações, início das companhias que se vão formando, das pequenas jovens companhias que se vão formando, se faz a partir do trabalho que, bom, do envolvimento que começas a ter nas escolas com os teus Uhum, colegas, etc. exatamente. Agora, há muitos formatos, e, evidentemente há muitas formas como se chega ao meio profissional do teatro, neste caso, não só do teatro. O formato tradicional é esse, de facto, fazes a escola, ou o ensino profissional ou não, e depois o ensino superior. Eu acho que nós não temos um formato tradicional. Sim, pois, lá está. Também começamos, se calhar, só a tê-lo, talvez, nos últimos anos, não sei muito bem. Mas a verdade é que, por exemplo, para mim, que não passei pela escola, pelo ensino superior de teatro, nem pelo ensino profissional de teatro, e que cheguei ao teatro até muito tarde, porque estive envolvido com outras coisas, e só há 7 anos atrás, aos meus 29 anos, é que decidi, ok, isto é onde eu quero começar a trabalhar. E uma coisa muito difícil para mim, não é só comigo, também sinto com algumas pessoas da minha idade, é o encontro de facto de pessoas que conseguem ter um imaginário comum, conseguem ter uma linguagem comum Uhum. e gostam de trabalhar juntas, pelo menos nesse sentido. É uma coisa que evidentemente vai acontecendo mais com o tempo, mas a mim também me parece que Portugal acaba por ser um país muito disperso a esse nível, não é? É assim, Não há. essa afinidade artística é a cereja no topo do bolo. Isso é Pois, maravilhoso quando acontece, mas é raro. E, e devo dizer que não foi assim uma coisa. E foi isso que me fez querer fazer teatro, claro. E eu comecei no teatro académico. Eu comecei a fazer teatro no Grupo Teatro da Nova, quando estava no meu primeiro ano de Ciências da Comunicação. Fui para. Decidi descer um dia até ao menos 4 para assistir a um ensaio do Grupo Teatro da Nova, que na altura era orientado pelo Diogo Bento. E foi tipo a minha cabeça explodiu, porque eram 4 horas de ensaio diárias, com pessoas de áreas completamente diferentes. Tínhamos alunos de licenciatura de veterinária, mestrandos de antropologia, sei lá, aquilo era um professor de educação física. Nós tínhamos, era tão variada, uma aluna de medicina que depois se tornou uma das minhas melhores amigas. Lá está, essas afinidades, as pessoas com quem eu vivi mais tarde, a Sara Loureiro, foi assim. Ou seja, e éramos todos amadores de teatro. E foram as pessoas com quem eu mais tarde, não só continuei a trabalhar, sei lá, lembro-me também do Rui Macedo, que hoje em dia, que na altura estudava veterinária, hoje em dia trabalha muito como assistente de realização, mas também é realizador e argumentista, e continuamos, e quer dizer, já passaram, eu tenho agora 31, tinha 18 na altura, portanto essas afinidades, e na altura foi em Lisboa, calhou ter-nos encontrado todos em Lisboa, entretanto já toda a gente foi viver para outros sítios, e continuamos a encontrar-nos, inevitavelmente, sei lá, para tudo, tanto para trabalho como pela vida, são caminhos que depois ficam inevitavelmente marcados. Isso é um lado fantástico de fazer teatro e de existir em comunidade numa companhia, seja ela amadora ou profissional, isso é maravilhoso, mas digo que é também extremamente raro e deve ser acarinhado muito mais do que um grande ordenado ou uma grande oportunidade que pode passar assim no instante e depois esses laços são realmente o que te mantém essa rede. São as pessoas com quem tu vais falando ao longo dos anos, quando estás triste, quando te sentes perdido, quando não tens trabalho, que é uma coisa que acontece constantemente. Quer dizer, eu estava a dizer que tenho que ir para o Porto, mas isto não é um mar de rosas, não é? Houve ali uma altura em que eu não sabia ainda que ia ter trabalho, depois de Bela Figura, em que andei a fazer valer o meu outro currículo, não é? Porque eu tenho para aí 3 currículos. Um para restaurantes e cafés, outro
para edição e revisão de conteúdos e outro que entrego quando faço uma audição, pronto. E são os 3, às vezes são 4, às vezes tenho que inventar um currículo novo porque estou sem trabalho e aparece uma oportunidade qualquer que pronto, sei lá, e é uma coisa que tem as suas coisas boas, mas também tem as suas coisas más, porque depois sinto que nunca me especializo em nada, depois quando fico sem trabalho e ando a pensar, é uma coisa que acontece muito, eu vejo isso acontecer a imensos amigos meus que trabalham, não só atores, intérpretes, bailarinos, pessoas que trabalham dentro da área artística, é tirarem mãos à cabeça e dizerem que bom, é agora, vou mudar de carreira, eu tenho jeito para quê? Tenho jeito para isto, para aquilo, para aquilo, para aquilo. É uma coisa que nós estamos sempre a cair neste sítio outra vez. E aí, essa rede de afinidade, dessas pessoas que já nos conhecem há muitos anos, com quem nós partilhamos muitas coisas, com quem criamos, com quem, sei lá, essas pessoas são importantíssimas, nem que seja às vezes para conversar sobre esse género de coisas. São realmente pessoas que nos conheceram e com quem trabalhamos, portanto há assim é muito importante, acho que eu valorizo imenso esses laços e acho que são... Nós tivemos a conversa, por acaso fui só eu que estive nessa conversa com o Carlos Costa, e ele tem por acaso bom, ele até escreveu, julgo que algo sobre isto, em que essencialmente ele diz que falta da consciencialização política da classe a classe dos artistas é uma coisa um bocadinho estranha a se dizer. A classe de todos os associados às artes de espetáculo, pronto. Audiovisual, sim. Exato. Que a falta de consciência política que existe parte também um bocadinho de uma coisa que ele sente ou que ele viu acontecer. Porquê? Porque, por exemplo, no início dos anos 90, grande parte desta classe, chamada classe, veio daquilo que era o teatro académico na altura, onde havia uma grande influência de várias áreas, porque, como tu estavas a dizer, ele vem do direito, haveria alguém a estudar história, haveria alguém a estudar matemática, e de certa forma acabava por se construir um formato de consciência que ia para além da especialização na interpretação, ou na encenação, ou no que seja, no que for. A partir dos anos 90, evidentemente, começaram a aparecer, ou começou a aparecer com maior força, o ensino profissional, o ensino superior, das artes de espetáculo também, e evidentemente que aquilo que se... E depois, ainda para mais, com a agravante do processo de Bolonha, em que essencialmente reduziram a permanência do aluno na universidade, ou tornaram-na muito mais especializada, chamemos assim, em que tu não tens propriamente muito tempo para adquirir competências transversais, para teres vida, que é uma coisa importante. É exatamente aquilo que queres fazer. Exato. Não dá. 3 anos passam num instante. E ele acha que a falência do teatro académico é uma das grandes... Eu também sinto que é terrível. Quando eu comecei no Grupo Teatro da Nova em Lisboa, isto foi em 2007, acho eu, e ainda havia muito teatro académico em Lisboa, e o Fatal era uma coisa que bombava muito. Aquilo para nós era um boliço, acontecia tudo. E nós depois saíamos dos ensaios do Grupo Teatro da Nova e encontrávamos-nos com o Grupo Teatro de Letras, com a Ávila Costa e o grupo deles. Eles habitualmente estavam a trabalhar repertório e nós estávamos a trabalhar qualquer coisa mais contemporânea e havia assim um confronto de ideias, não só sobre aquilo que estávamos a trabalhar, mas também, como tu dizes, sobre coisas muito variadas, e a consciência política era uma coisa muito, muito forte e muito presente e muito pouco forçada na altura. Não... Era natural, era uma extensão natural do nosso trabalho, a nossa consciência política fazia inerentemente parte do nosso trabalho e isso para nós nem sequer era motivo de discussão de todo, era natural que assim fosse. Agora, sinto que, efetivamente, eu própria sinto que quando deixei de ter tanto tempo livre, que em termos políticos me tornei muito menos ativa do que aquilo que gostaria de ser hoje em dia e muito mais agora. Agora é uma chapada na cara e dá vontade de ir estudar direito, justamente, porque, quer dizer, eu posso constatar uma data de coisas, posso constatar, mas a maior parte delas são queixas, e eu não quero fazer tipo só mais outro choradinho, mais outra
sei lá, porque nomear realmente os problemas que nós neste momento enfrentamos enquanto profissões, classes artísticas e profissionais é um pesadelo. Não temos, e depois soluções seriam projetos de lei. E eu não sei escrever leis. Então de repente sinto-me culpada e sinto que, bolas, como é que no meio disto tudo, todas estas coisas que eu faço, como é que eu não consigo meter tempo para ser mais ativa politicamente? Há uma data de coisas que nós podemos fazer, efetivamente sindicalizarmos-nos é essencial, tem que ser já, e o formulário é rápido, simples e fácil, está no site do CNST, é preencher, submeter e pagar a cota, pronto. Eu, neste caso, anexei a minha cota ao meu contrato de trabalho, porque tenho um contrato de trabalho. Pela primeira vez na minha vida, tive o prazer de anexar uma cota sindical a um contrato de trabalho. E isso deu-me, assim, uma força grande. Mas não fez de todo sentir que estivesse a dar um grande passo em termos da minha consciência política e das coisas que nós podemos fazer, de facto, nestes próximos tempos. Este mundo todo, chamemos-lhe artístico, vá, sempre me deixou um bocadinho baralhado, porque, bom, se calhar precisamente porque cheguei cá muito tarde, também quando cheguei cá comecei imediatamente a trabalhar com uma companhia, a recibos verdes, mas comecei imediatamente a trabalhar com uma companhia, portanto a minha percepção das coisas também era um bocadinho mais distanciada e há um determinado momento, como há na vida de todos os criadores, pelo menos em Portugal, em que eu comecei a sentir em que já não estava apadrinhado pela dita companhia, vá, em que eu comecei a sentir uma pressão danada para fazer quase mais trabalho de produção do que propriamente trabalho de criação, em que eu tinha que estar mais atento a concursos que estavam abertos, em que eu tinha que saber especificamente o linguajar de determinados concursos, porque é um bocadinho diferente, apesar de tudo, para este concurso ou para este concurso. Ou seja, e sempre me revoltei um bocado com o facto de ter que ser mais, vá lá, produtor, e atenção que não há mal nenhum com o ser produtor, simplesmente não é uma coisa que é para mim. E agora parece que sinto que há muita gente também, e não é que este trabalho seja pouco importante, mas que há muita gente também que está a começar a dedicar, e ainda bem, em certa medida, que está a dedicar grande parte dos seus anos jovens e dos seus anos jovens enquanto criadores à luta política. E eu dou-te, por exemplo, o caso mais óbvio será se calhar o da Sara Barros Leitão, que de facto está, e ainda bem que está, na fila da frente, vá, da representação daquilo que é a nossa geração. Eu pergunto se não sentes que, por vezes, não é um pouco ingrato termos que abdicar daquilo que são os nossos anos enquanto, se calhar, os nossos... Não há propriamente um abdicar, não é? Quer dizer, ou tu és naturalmente um bom comunicador e te adaptas bem a um tipo de trabalho uma carreira mais política, não é? E de facto te engajas e percebes que o teu trabalho tem frutos dentro dessa área, ou então fazes a tua luta como podes, de acordo com o teu contexto, porque, quer dizer, nós não deixa de ser um gesto político escolher o sítio onde vives, as pessoas com quem trabalhas, os trabalhos que aceitas e que não aceitas, ou seja, tudo é, nós estamos sempre a fazer política, e mais ainda como, enfim, quer dizer, mais ainda que nada, bem, nós como cidadãos, não é, devemos ser todos igualmente engajados politicamente, e nesse sentido não tem que haver mártires, não acredito nisso, nem em ídolos, nem em caras, nem em vozes. Aliás, eu acho que quanto mais anónimo neste momento for o movimento, mais força tem, porque as caras e as cabeças derrubam-se, as pessoas são frágeis e a ideia, não é? É muito mais importante neste momento do que o nome ou do que o indivíduo, e mais ainda com atores, não é?
que de repente vai um, diz uma coisa, o outro não gosta tanto, tem uma inimizade porque houve um espetáculo que não sei o quê, e de repente vai tudo por água abaixo, não é? Porque alguém acha que aquela pessoa, porque toda a gente tem muitas ideias sobre toda a gente, não é? O não sei quantos, sim, é muito sindicalista, muito engajado politicamente, e depois dizem, mas há não sei quantos anos atrás andava a fazer não sei o quê. Pá, é um escrutínio que não interessa e que nos empata imenso. Portanto, quanto menos individual, menos escrutínio vai ser sujeito, não é? E mais conseguimos fazer uma pressão política real. E não vamos aqui, sei lá, não é... Felizmente não é a Revolução Francesa. Também me parece que essa precariedade de que já falaste acaba por, paradoxalmente, torna mais urgente essa tomada de consciência, mas também a torna muito mais difícil, porque se tu estás no teu dia-a-dia preocupada com como é que vais ter trabalho para o próximo mês ou como é que vais sobreviver, não tens tempo para esse trabalho quer dizer, como é que se mudaria isto legislativamente? Discordo, porque foi justamente agora que ficou toda a gente sem trabalho, que toda a gente, de uma amostra que eu próprio observei, não digo que é toda a gente, não digo que é isso que está a acontecer, não é? Não venho para aqui dizer realidades nem verdades sobre toda a gente, de todo. Mas aquilo que eu vejo foi que efetivamente, e quando me aconteceu a mim, quer dizer, eu já sabia, quando decidi ser atriz, que ia ter períodos sem trabalho e que isso estava errado. E quando isso me aconteceu, eu não estava menos, não és menos engajado politicamente por estar a esfregar uma sanita. Não deixas isso, não arrumas isso na gaveta, enquanto limpas o... Não, o que eu digo é que, desculpa, o que eu digo é que tira disponibilidade, não é? Tira disponibilidade de ação, de uma série de coisas. Mas votas, estás num sindicato, mantens-te atento, há sempre maneiras, não é assim, sei lá, eu quando comecei a trabalhar, quando tomei conhecimento do SENA, que na altura era só SENA e agora é SENA-STE, na altura trabalhava na Plural, estava a fazer telenovela, estava a trabalhar para a TVI e na altura estava numa situação financeira estável e estava na pior situação laboral da minha vida, porque trabalhávamos 12 horas por dia, eu recebia um ordenado bastante razoável, mas tinha colegas que trabalhavam 12 horas diárias e recebiam 500 euros a recibo verde, colegas que estavam grávidas, colegas de todas as idades, com avanços diferentes nas carreiras, era uma javardice. E mesmo laboralmente aquilo, quer dizer, e depois são feitas queixas, as multas são aplicadas e depois as coisas continuam sempre na mesma. E na altura foi assim outro solavanco desses. E nesse dia, e nessa altura, pronto, abdiquei de... Uma pessoa abdica de algum tempo quando pode, não é? Para dar algum... Quando tu percebes que podes realmente reunir um grupo de pessoas e nessa altura criámos um grupo de trabalho para discutir a situação do audiovisual, depois mais tarde criámos um grupo de trabalho só de atores em que também fizemos um levantamento de problemas. Aquilo que acontece sempre é que há pessoas que são muito persistentes e têm disponibilidade e depois de repente... como essas pessoas, como quem às vezes está a tratar mais da organização, de repente tem um trabalho ou vai para fora ou tem uma coisa com mais continuidade, é difícil depois dar continuidade ao trabalho porque é preciso realmente estar ou muito focado para aí ou ter uma disponibilidade de tempo ou financeira em que podes de repente tirar 6 meses da tua vida para estudar, sei lá. Lembro-me agora de uma colega, que é Marta Félix, que decidiu estudar Direito Internacional durante a crise de refugiados e ela fez isso, por exemplo, não é? E eu acho incrível ter esse gesto, não é? Mas não é só aos atores que isso calha, não é? Porque os atores volta e meia ficam sem trabalho, então deviam arregaçar as mangas, aprender direito e lutar. A questão é que o problema parece-me é que isto transcende completamente
até aquilo que é a classe artística. Isto é um problema que é este problema da intermitência, este problema do trabalho sem contrato. É um problema grande e evidentemente grave no nosso país. Transversal a imensas, Sim, a imensas profissões. claro. Bom, se calhar mudando aqui um bocadinho o tom e um bocadinho, senão entramos de facto na gruta e vamos por aqui abaixo e sim. Podemos abrir o código de trabalho e começar agora uma... Em que é que estás a trabalhar agora? Neste momento estamos, portanto, estou a manter vivo o texto da Castro, para quando reestrearmos ele não estar algures assim em Aveiro, no Aveirense, ali nos dias. Portanto, tenho que manter o texto tenho que estar acordado, tenho feito assim umas valentes italianas, passar o texto todo na cabeça. Depois temos feito também várias atividades em articulação com o sistema educativo do Teatro Nacional São João. Fizemos 3 leituras, lemos o Vanessa Vai à Luta, o Como Tudo, Ana Luísa Amaral, e lemos o Ivan Illich também a semana passada em 3 sessões. Temos estado assim a fazer, portanto, cada uma destas coisas exigiu imensa preparação. Fazer leituras em Zoom é... Para além da questão gatos e imprevisibilidades e Wi-Fi e etc., é preciso uma pessoa sentar-se aqui com calma, respirar fundo e perceber que não é fácil estar a ler de um ecrã, é preciso realmente concentração e um tipo de projeção de voz específico. É muito, muito difícil e muito ingrato. Aliás, acho que é mais ingrato do que é difícil até. Sim. Fizemos a Antígona também, Antígona, uma novela em 8 episódios, um projeto, uma cocriação do elenco do São João. Foi assim, o pontapé de partida foi do Rodrigo Santos, foi ele que deu assim a ideia. Depois fomos todos agarrando no projeto à medida que cada um podia, ou aquilo que sabia, ou até pelos meios técnicos. Eu, como tenho o Premiere instalado no meu computador e tenho também alguma experiência de trabalho de câmara, pouca, sou a pior diretora de fotografia que existe à face da Terra, é quase, enfim, não se pode chamar... Isso é aquele teu currículo que tu nunca mostras, portanto. Não, que eu fui editora de vídeo durante 3 anos, eu quando me licenciei na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, fiquei a trabalhar no Centro de Investigação de Tecnologias Interativas. E trabalhei lá durante 2 anos a fazer produção de conteúdos multimédia nos mais variados formatos, tudo para multimédia, muito trabalho de vídeo, muito trabalho de edição de conteúdos, de animação, sei lá, passei aí por aprender ganhei várias valências de edição de vídeo que ainda hoje em dia eu gosto muito. No Teatro da Garagem também fazia edição de vídeo, como o Carlos Pessoa usa muitas vezes vídeo em cena, o Nuno Nolasco e eu, e o Nuno Pinheiro também, trabalhávamos os 3 com câmara e fazíamos a edição dos vídeos para os espetáculos, depois eram projetados em cena. E comecei um mestrado em Lisboa em arte multimédia, e o meu tema de mestrado ia ser justamente o vídeo em cena e a plasticidade do vídeo em cena em Portugal. Queria fazer uma amostra, só que depois fui chamada para fazer um filme em França, e era um projeto muito bom, uma oportunidade, mas esta por acaso valeu mesmo a pena, e estabeleceu-se uma rede de afinidades europeia, Grécia, Itália, Alemanha, Inglaterra, França. E foi muito, pronto, valeu bem a pena, mas deixei-me o mestrado a meio, pronto, para ir fazer esse filme, que deve estar quase a estrear, chama-se Os Tradutores. Não estreou por causa da pandemia. Okay. E pronto, então a Antígona. Então eu assumi a parte de vídeo da Antígona, que neste momento está online, para quem queira ver. Antígona é uma novela em 8 episódios, uma cocriação do elenco do Teatro Nacional de São João. Tenho medo de dizer coisas mal, eu fico nervosa. Está tudo exímio, ok? Está tudo muito bem. É que depois ainda por cima começa a pôr uma certa voz para dizer este espetáculo, aquela coisa é horrível. Eu acho que para ir das piores, enfim.
Então, mas a Antígona vamos continuar a fazer a trilogia tebana, vamos avançar agora para o Édipo Rei e para o Édipo em Colono também. Vamos continuar a fazer com a animação em stop motion. Acho que é isso. Não faço ideia. Esta coisa faz-me mesmo confusão. Eu acho que quando estavas a falar há bocadinho de tu teres, e não é toda a mesma coisa, não é? Mas quando tu dizes que sentes que é dispersivo também teres que trabalhar como produtor, pá, eu não digo mesmo, tipo, eu não tenho jeito nenhum para fazer comunicação, eu não tenho jeito para fazer posts fixes com os nomes certos, a identificar quem é que fez o quê no espetáculo tal e que foi muito fixe, e a maior parte das vezes foi realmente incrível, mas daí há uns tempos para trás, parece que há essa coisa meio paralela da rede social, do ator. Sim. Ai, não. É uma dor de cabeça, é um trabalho paralelo, é uma profissão, é uma profissão. E eu trabalho com gestão e edição de conteúdos para redes do governo, da altura, do Ministério da Educação, do Ministério da Justiça, e fazer inserção de conteúdos é extremamente estressante, não é fácil. Como dizia o Sampaio da Nova, esta coisa hiper presente no vosso da Gruta também, esta coisa do presente de que ele fala, da produção de conteúdos no presente, essa política feita no presente, que também vai atrás daquilo que nós estávamos a falar sobre a tal atividade política e presença política neste momento. Isso é uma das coisas que me faz confusão, que é essa coisa toda misturada, quer dizer, tu tens o corpo do ator, não é? Depois tens as marcas, não é? Quando trabalhas com telenovelas ou assim é muito fácil, enquanto não te tornas tipo bandeira, depois eles vêm lá e começam a pôr assim as bandeiras todas. Tu tornas de repente uma espécie de billboard de marcas variadas e dentro dessas marcas variadas às vezes vêm umas bandeiras políticas ali ao lado. E aquilo fica assim tudo entre umas filosofias zen de meditação, yoga e exercício, umas sapatilhas muito fixe, umas férias ali e a atividade política. Pá, e fica tudo uma grande salganhada, a mim faz muita confusão. A mim! Eu estou a falar de mim, não estou a dar soluções. Mas é difícil, percebo completamente aquilo que tu dizes. Aliás, para mim a metáfora perfeita é o piloto de rally, porque os fatos dos pilotos de rally estão todos cheios de marcas específicas, não é? Parecem aqueles carros. Sim, percebo completamente aquilo que tu dizes, mas é um bocadinho difícil o corpo, isto é um bocadinho estranho e agora será um bocado filosófico demais, mas o corpo metafísico do ator acaba por se tornar, de certa forma, muito próximo do espaço público. Não devia. Pois eu sei, eu percebo. Não devia, até porque isso pode ser um entrave à percepção do texto, ao potencial. Claro, Agora vou ser muito generosa. Ao potencial sinestésico de usufruto do espectador. Estás a olhar ali para o gajo da novela em vez de estares a ver em vez de estares a ver um ser humano a conduzir uma nave espacial a ir para o espaço, não é? Estás a ver, olha o coiso! Epá, e esse gesto de olha o coiso, pá, perturba o usufruto a mim, enquanto espectadora. Não Sem vou dúvida dizer nenhuma. regras, mas a mim faz isso. E sei lá, eu não quero estar em palco e que as pessoas estejam a pensar que querem ir comprar umas sapatilhas a seguir, porque depois isso é uma coisa como é que se diz? Não é bem subconsciente, não é bem uma informação subliminar, Sim. mas fica lá. E isso acontece-nos depois com tudo, não é? Porque tu trabalhas para uma estação de televisão, és a cara daquilo. Trabalhas para uma instituição, és a cara da SAT. Trabalhas para isto, como fazes uma coisa para sei lá, ainda por cima agora, com o disparar, não é? Com todas as plataformas digitais, tu és o ator Hulu, ou Netflix, ou cassete, ou não sei o quê, ou isto ou aquilo. Pá, e não pode ser. Não, eu acho que tem que ser coisas... Claro, Tem que mas haver uma higiene feita. Isso existe também uma presença quase constante, não é? Para alimentar essa presença na cabeça das pessoas, exige uma presença constante em redes sociais, em uma série de coisas que criam essa bom, esse problema. Mercado de consumo. É um mercado de consumo, pois é super ingênuo, porque a única coisa que nos dá é personagens tipo fáceis de identificar. Ou seja, tu estás a ver ali uma coisa que podia ser completamente desconhecida para ti, um corpo em cena, e em vez disso estás a ver, isto é tal.
e ficamos limitados à identificação de personagens tipo, não é? Porque essa imagem pública vem com isso. Precisas de um arquétipo facilmente, rapidamente identificável. Eu não acho que são mesmo trabalhos completamente paralelos. Não acho de todo que o trabalho de figura pública seja uma coisa má ou danosa, ou quer que seja. Só não acho de todo que ande de braços dados com a profissão do intérprete. Ou seja, não vejo isso se calhar acontecer tendencialmente tanto em Portugal com bailarinos, talvez. Porquê? São corpos que também estão públicos, expostos, e o público conhece. Não sei. Talvez exista menos uma ideia de uma expectativa de identificação do público com aquilo que aquela pessoa está a interpretar, não sei. Acho que também tem um bocadinho a ver com a tradição um bocadinho americanizada que nós temos, Claro. mais ou menos nas nossas cabeças daquilo que é, ou não é, mas daquilo que à partida é o ator. Mas isso vai de encontro a uma coisa que nós estávamos a falar há bocado, não é? Quer dizer, tu não tens atores ricos em Portugal, é um mito isso. Claro. Não existe. Ator rico português, não. A menos que se tenha feito assim tenha Assim, feito umas o boas Miguelinho massas, Loureiro uma coisa dirá que ele é o paralela. único. O Miguelinho Loureiro dirá que ele é o único. Mas não, estará a brincar, Espero evidentemente. que haja muitos, aliás, espera aí, retiro o que digo e digo, espero que haja muita gente com muita abundância, até risco rico e digo antes abundantes do que ricos, sempre. Desculpa, agora esqueci-me do que estavas a dizer. Não, eu também me perdi um bocado, muito provavelmente porque o meu gato está por ali a tentar destruir alguma coisa que eu ainda não consegui identificar muito bem o que é. Mas, ok. Hollywood, estava a dizer, Hollywood. Então, tu começaste a ter uma certa expressão daquilo que o ator comia, comprava, fazia, não era? Ou seja, daquilo que o ator consumia como uma coisa que o público quer saber. E isso começou em Hollywood, anos 50, não é? Mais ou menos. É uma iconificação desmedida de determinados ou determinadas. É curioso porque isto depois vem por aqui abaixo e há inclusivamente depois o formato de produção de espetáculo, neste caso de cinema, já vem a responder àquilo que são necessidades de consumo e não particularmente ao contrário, ou seja, já não é criador de necessidades ou de desejos de consumo, mas já vem a responder porque eu estou a dizer isto porquê? Porque ainda há pouco tempo estive a ver um documentário sobre a criação de desenhos animados para as crianças. E a criação de desenhos animados, por exemplo, como as Tartarugas Ninja, que atenção, das quais sou muito, a quem devo muito, da minha infância. Mas das Tartarugas Ninja, dos G.I. Joes, desse universo todo, grande parte dele foi criado a pensar em como vender já determinados bonecos, em como responder já a determinadas necessidades daquilo que era a classe suposta média e dos seus filhos. Ou seja, depois há aqui quase uma inversão super grotesca dos papéis, em que já estamos a fazer tudo ao contrário. Evidentemente que em Portugal não existe. E atenção também, há aqui uma coisa que é. Eu consigo evidentemente concordar com tudo aquilo que estás a dizer. Consigo entender que haja algo que o ator tem que será sempre, de uma certa forma, que acabará sempre por influenciar os seus futuros trabalhos na capacidade de visão do espectador. Por exemplo, é inevitável que um trabalho de alguém que me toque de determinada forma, eu, a próxima vez que encontrar esse intérprete em palco, não vai estar poluído, a minha emoção também não vai estar poluída já por aquilo que essa pessoa me trouxe também, evidentemente. Mas acho que é muito perigoso quando isso... Mas se for uma super capa da GQ, tipo... Claro. Estás a ver? É perigoso.
Até porque isso depois condiciona até aquilo que é o chamado typecast de uma forma então Mas que... não devia, não é? Quer Pois, dizer, claro. as pessoas deviam poder fazer as aparições públicas delas como quisessem, quando quisessem, e as pessoas continuarem a ter os criadores, não é? Os criadores, os encenadores, e atenção, falo no masculino porque a língua portuguesa é muito ingrata, não é? Sim, sim, Nisto, sim, no sim. plural. Os criadores em Portugal têm que ter imaginação para ver para lá disso, porque há atores brilhantes a fazerem capas de revistas mesmo. Nós temos temos isso, temos assim pessoas muito, muito talentosas que vendem sapatilhas no Instagram. Alguns dos meus melhores amigos e assim atores Claro, espetaculares que o fazem, porque dá dinheiro, claro, pá, claro, paga as contas. claro. Eu não faço porque não gosto e estressa-me muito fazer esse género de coisas. E não tenho muito jeito também para aquela imediatez do Instagram. Agora há muito aquela coisa dos takeovers, tu pegas na rede social de uma marca, de uma revista, do que quer que seja, sei lá, e produzes conteúdo em direto para aquilo. E eu uma vez fiz uma prova e, e foi das coisas mais assustadoras e mais terríficas que eu já fiz na minha vida foi comentar um desfile de moda para o Instagram em direto. Foi excruciante. Eu pensei assim, olha, nunca mais. Se para fazer isto, ou seja, se para garantir um certo ordenado tenho que garantir um certo número de seguidores e vou ter que passar mais vezes por esta experiência excruciante, pá, olha, é assim, não. Sim, Pá, não, prefiro ficar mais vezes sem trabalho, entregar o meu currículo para ser editora ou revisora de texto, ou o que houver na altura, se calhar tirar um mestrado em que me valorize profissionalmente para ter uma profissão paralela que seja sólida, porque eu não aguento esse tipo de vida, mas sou eu, não me dou bem com isso. E o nível depois de rejeição também é brutal, descomunal, e é diferente seres rejeitado por uma questão artística do que é seres por uma questão de estereótipo de corpo. Consegue ser bastante devastador isso, e é uma experiência que eu não desejo aos que aí vêm e a mesmo. questão é que Está por esse género de coisa. até emocionalmente isso deixa, quer tu queiras, quer não, deixa emocionalmente e não só, inconscientemente também deixa marcas que são muito difíceis de ultrapassar em ti. Tu Isso quer é não, bom manter vais uma ficando boa. afetada por essa forma de pensar e por essa forma, e depois é super complicado desarmar toda esta armadilha que é construída. Eu digo isto porque isto é até feito das formas. eh, Quando isto, por exemplo, quando isto tudo aconteceu, isto da pandemia, e nós tivemos que cancelar praticamente um ano inteiro de programação. Eu era a primeira pessoa a dizer, malta, temos que parar um bocado para respirar e para pensarmos de facto naquilo que está a acontecer, independentemente se era possível pensar fora este contexto ou se não, porque depois de repente fica tudo poluído deste contexto do vírus e portanto depois pensar mesmo a sério é um bocadinho difícil. Mas eu era um dos primeiros a dizer, sim senhor, vamos lá parar para pensar porque precisamos, etc. E ao mesmo tempo havia uma necessidade em mim tão grande que era só, essencialmente, já vir de uma bola de neve de criação em criação, em criação, em criação, em criação, e era muito difícil perceber as marcas que este género de mundo tão pró-produção vai deixando em nós, porque eu sinto-me, se não estiver a fazer nada de palpavelmente produtivo, deixa-me super ansioso porque significa que já não estou a trabalhar. Eu já não consigo ler da mesma forma como conseguia ler há 10 anos atrás porque já sinto que não estou a ser produtivo de alguma forma. E é terrível, é absolutamente aterrador. Tricotar é ótimo. Estou a brincar, mas estou muito. Resolve dois problemas. Porque estás a produzir qualquer coisa, estás efetivamente a fazer uma coisa, estás a ver, mas estás a descansar, que é uma coisa que faz muito bem. Eu vou seguir o teu conselho. Entretanto, já não tricote e tenho praticado a arte de nada fazer, que é absolutamente essencial de resgatar para as nossas vidas, e eu senti imenso isso agora durante a quarentena, porque efetivamente, nem que seja por causa dos tempos das permutas, não é? Dos metros, dos transportes para o trabalho, nós tivemos, mesmo em teletrabalho, tivemos essa hora extra para nós, em casa. E de repente tens de facto mais tempo livre e das duas uma. Ou decides ter
organizar camisolinhas e fazer coisas desse género, mas isso depois tem um certo limite, senão depois uma pessoa também fica cansada, não pode estar sempre ou a trabalhar, ou a arrumar a casa, ou a cozinhar, ou a fazer... Não pode estar sempre em produção, às vezes é bom ficar de papo para o ar a pensar na vida, ou não pensar em nada, e ouvir música, e a ver Midnight Gospel. Olha, foi uma das boas descobertas agora da quarentena, que por acaso me deu ideia, acho, de próximo, se eu chegar a levantar um próximo espetáculo em cena, será muito provavelmente influenciado por uma coisa muito pequeníssima que o Midnight Gospel me deixou. Aquilo está cheio de coisas minúsculas que têm ecos gigantescos, é muito fixe mesmo. A própria forma como é construído. Bom, nós não podemos falar disto, senão depois vamos ter que cortar, ou então vamos Ok. vamos ter que passar aquela parte horrível em que, ok, coisas para fazer agora durante a quarentena. Não, já isso. Não. E olha, isso é outra coisa que eu também não gosto nada, que é a curadoria do conteúdo. Do tempo dos outros. É pá, sim, meu, tipo, quer dizer, obrigado ao Filmin e a todas as plataformas e todas não, podes pôr bip na marca, mas eles por acaso têm feito assim umas coisas fixes, têm, sei lá. Eles não merecem que a gente lhes coloque o BIP na marca, acho que Pronto, não é? até Também merece, acho. até Yeah. merece alguma Ou o publicidade. Mubi, sei lá, há assim montes de coisas que têm feito assim, às vezes quando uma pessoa não sabe, pá, sei lá, eu sempre vi, não é só agora, não é por causa da quarentena, eu consumo cinema desenfreadamente há muitos anos e gosto mesmo. Para mim é importante ver filmes, senão fico triste ao fim de algum Aproveitamos para dizer que o Sine Qua Non com a Maria Leite, que foi interrompido pela quarentena, eventualmente terá lugar no futuro. Não sabemos ainda bem quando. Também aproveito para dizer que o Gratua muito provavelmente vai sofrer obras, portanto, a verdade é que não sabemos muito bem quando é que vamos voltar a abrir no formato mais tradicional. Ou se quer eu, e como isto ainda por mais tem contratos públicos e adjudicações públicas, se calhar já não estarei sequer eu vivo nessa altura, portanto ficará a Maria e o David encarregues de levarem essa sessão de Sine Qua Non Bom, se lá chegarmos também, não é? Porque Sim, exato. É uma coisa que se anda a prometer há tanto tempo, obras no Gratua, e portanto já não digo nada. Queria só agradecer muito, em nome de todos aqui do Gratua e não só vá. Quero reforçar o nosso convite para a Maria vir cá, quando tudo isto cá já estiver outra vez reaberto. Quero dar-te os parabéns e quero agradecer-te pela diferença que eu de facto fiz questão de notificar de que há 3 anos te comecei a encontrar em todos os palcos. Fico muito feliz e levo sempre alguma coisinha mais para casa, que gosto muito de ti nos palcos, está bem? Portanto, espero que continue a acontecer. Espero que o Porto, ou pelo menos esta região cá de cima, te seja muito benéfica para ti. Espero que encontres muita gente com quem gostes de trabalhar de facto. E ainda bem que temos cá em cima, está bem? agradeço-te imenso. Mesmo. Até já, e é isso, até já. Até já. You're lonely and I'm lonely, so why can't we be lonely together? The night is young and while it grows older, we can forget crying on each other's shoulder. The sky